A caneta parece pesada na minha mão, mais pesada do que deveria. O perfume da advogada, algo floral e caro, enche o pequeno escritório. Papéis farfalham quando ela desliza mais um documento sobre a mesa de mogno em minha direção. Do lado de fora da janela, a chuva de outubro bate no vidro como dedos impacientes. Meu celular vibra novamente. A tela se acende com o nome de Dominique. Já é a 47ª ligação desta semana. Eu não atendo. Faz 3 dias que não atendo. Senhora Patterson, diz a advogada. Sua voz é suave, mas firme. Profissional. A senhora tem absoluta certeza? Minha mão paira sobre a linha da assinatura. A tinta na ponta da caneta brilha sob as luzes do teto. Consigo sentir o cheiro do couro das cadeiras. O ar frio saindo da ventilação acima de mim. Ouço o relógio na parede marcando cada segundo com um clique quase imperceptível. 4 palavras. Foi só isso que bastou para destruir o mundo do meu filho. 4 palavras simples que mudaram tudo entre nós para sempre. Olá, espectadores, digam nos comentários de onde estão assistindo e que horas são aí. 3 semanas atrás, eu estava em um salão de festas a 4 horas de casa, observando as bolhas de champanhe subirem em taças de cristal. Eu via meu único filho rir com seus padrinhos, a gravata ligeiramente torta, do jeito que sempre ficava quando ele estava animado. Eu pensava em como ele estava bonito, em como o pai dele teria se orgulhado. Eu não sabia que, em menos de 1 hora, ele me pediria para ir embora. Que escolheria uma mulher que conhecia havia 2 anos em vez da mãe que o criou sozinha por 24. Que tudo que eu sacrifiquei não significaria nada quando realmente importasse. Mas essa não é o fim da história. É o começo. Porque, na manhã seguinte, quando meu celular tocou e vi o nome dele piscar na tela, quando ouvi ele dizer aquelas palavras, mãe, preciso dos documentos do imóvel, algo dentro de mim mudou. Algo frio, claro e definitivo. Eu assino meu nome. A caneta arranha o papel com um som que lembra tecido se rasgando. Corin Elizabeth Patterson. Cada letra é deliberada. Cada traço, permanente. E este segundo conjunto, diz a advogada, empurrando outro documento. Eu assino também. Depois um terceiro. Depois um quarto. Minha assinatura fica mais rápida a cada página. Mais segura. A advogada confere cada uma delas. A caneta dela se move com precisão treinada. Meu celular vibra outra vez. Dominique, ligação 48. Tem mais uma coisa, digo à advogada, com a voz firme. Quero fazer uma ligação. Ela balança a cabeça e desliza o telefone da mesa na minha direção. O fone está frio na minha mão enquanto disco o número que sei de cor. Chama uma vez, 2, 3. Alô? A voz de Dominique está ofegante, desesperada. Mãe? É você? Olho para os documentos assinados espalhados sobre a mesa, para os olhos gentis da advogada, para a chuva que continua caindo do lado de fora da janela. Dominique, digo, escute com atenção. Vou dizer isso uma única vez. As palavras saem da minha boca. 4 palavras que vão assombrá-lo. 4 palavras que fazem os olhos da advogada se arregalarem. 4 palavras que fazem a respiração do meu filho parar do outro lado da linha. Mas você ainda não pode saber quais são. Não até entender como chegamos aqui. Não até sentir o que eu senti naquele salão de festas, segurando uma taça de champanhe com as mãos que não paravam de tremer, vendo meu filho caminhar até mim com aquele olhar no rosto. O olhar que dizia que ele já tinha decidido, e que nada do que eu dissesse importaria. O calor de junho invadia o enorme salão de recepção. Daquele tipo que faz a pele pinicar, mesmo com o ar-condicionado ligado. Eu estava perto da mesa de sobremesas havia 20 minutos, observando os garçons organizarem pequenos bolos em bandejas de prata. A gola do meu vestido parecia apertada demais. Eu tinha comprado aquele vestido especificamente para aquele dia. Azul marinho, na altura do joelho, o tipo de traje formal que Dominique disse que Bridie queria para os familiares mais próximos do casamento. Custou $200, dinheiro que eu realmente não tinha, mas isso não importava. Nada importava além de estar ali. De estar presente.
de ser a mãe que meu filho merecia no dia do casamento dele. A viagem tinha levado 4 horas. Saí às 5 da manhã para evitar o trânsito, parei uma vez para tomar café e abastecer, cheguei 2 horas mais cedo para ajudar com qualquer coisa de última hora. Dominique me mandou mensagem às 7, está tudo certo, mãe. Só relaxa e aproveita o dia. Então eu relaxei. Sorri para primos distantes, para os pais da Bridget e para os padrinhos que eu tinha conhecido uma vez antes. Segurei minha taça de champanhe e fingi que meus pés não doíam dentro daqueles sapatos, enquanto observava meu filho rir, dançar e comemorar. A cerimônia tinha sido linda. Bridget usava um vestido de renda branca que provavelmente custava mais do que a parcela do meu carro. Só os arranjos de flores dariam para alimentar uma família por um mês, mas eu não comentei nada. Apenas sorri, chorei e bati palmas quando o celebrante disse: pode beijar a noiva. Eu tinha levado um cartão. Dentro, um cheque de $8.000. Cada centavo que juntei fazendo plantões extras no hospital ao longo do último ano. Plantões noturnos que me deixaram exausta, dolorida e mal conseguindo funcionar direito. Mas Dominique tinha pedido ajuda para pagar o casamento. E que tipo de mãe diz não? O cartão ainda estava na minha bolsa. Eu planejava entregá-lo durante a recepção, talvez num momento mais calmo, quando pudéssemos conversar em particular, quando eu pudesse abraçá-lo e dizer o quanto estava orgulhosa, o quanto o amava, o quanto o pai dele teria amado ver aquele dia. O pai dele, Marcos, morto havia 12 anos por um ataque cardíaco que o levou aos 46. Eu ainda via seu rosto às vezes nas expressões de Dominique, ouvia a risada dele na voz do meu filho. Marcos teria usado uma gravata ridícula, contado histórias vergonhosas e teria dançado comigo naquela dança de pai e mãe que nunca aconteceu. Apertei os dedos em volta da taça de champanhe. A condensação estava fria e úmida. Uma gota de água escorreu pela lateral e pingou na minha mão. Mãe. Eu me virei. Dominique estava a cerca de 1 metro de distância. O maxilar dele estava tenso daquele jeito específico, firme, determinado, os músculos se movendo sob a pele. Eu conhecia aquele olhar. Já tinha visto quando ele tinha 7 anos e estava decidido a andar de bicicleta sem rodinhas. Quando tinha 16 e anunciou que ia estudar do outro lado do país. Quando tinha 22 e me disse que ia morar com Bridget. Era o olhar que dizia, ele já tinha decidido, e nada mudaria sua ideia. A cerimônia estava linda, querido, eu disse. Minha voz saiu normal, alegre, firme. A Bridget estava absolutamente. Você precisa ir embora. As palavras me atingiram como água gelada, como um tapa, como se eu tivesse caído de uma escada. Ao nosso redor, os convidados riam, dançavam e brindavam. O tio de alguém tentava fazer o electric slide perto da mesa do DJ, animado, embora completamente descoordenado. A música estava alta, alguma canção pop que eu não reconhecia, e o grave vibrava pelo chão. O quê? Eu não podia ter ouvido direito. A música estava alta demais. A sala estava cheia demais. Você precisa ir embora, ele repetiu. Ele ainda não olhava para mim. Seus olhos estavam fixos em algum ponto por cima do meu ombro esquerdo, como se estivesse falando com alguém atrás de mim, não comigo. A Bridget não quer você aqui. Você está deixando ela desconfortável. A taça de champanhe estava escorregadia na minha mão. Apertei com mais força, com medo de deixar cair, com medo de o vidro se estilhaçar no chão polido e todo mundo virar para olhar e perceber que algo estava errado. Que a mãe do noivo estava causando uma cena. Dominique, eu nem falei com ela desde. Só vai embora, mãe. Agora ele olhava para mim. Os olhos duros, vazios, como se estivesse encarando uma estranha. Por favor, não dificulta as coisas. Dificultar as coisas. Eu estava dificultando as coisas. Eu, a mulher que o criou sozinha depois que o pai morreu. Que trabalhou turnos de 16 horas no hospital para que ele pudesse ter aulas de piano, colônias de férias e roupas novas para a escola. Que o abraçou durante pesadelos e crises por causa de dever de casa. E seu primeiro coração partido, quando Sarah Miller terminou com ele no penúltimo ano da escola. Quem tinha refinanciado a casa 2 vezes para ajudar a pagar a faculdade dele quando as bolsas não foram suficientes. Quem tinha dirigido 4 horas no escuro naquela manhã só para estar ali por ele? Dominique.
Minha garganta se fechava. Cada palavra parecia atravessar lama. Eu dirigi 4 horas para estar aqui. Eu não fiz nada de errado. Eu mal falei com a Bridget. A Bridget acha que seria melhor você ir embora. A voz dele ficou mais baixa. Como se não quisesse que ninguém ouvisse. Como se tivesse vergonha, mas não vergonha suficiente para parar. Ela diz que você é controladora. Que tenta mandar em tudo. Que ficou me olhando torto o dia inteiro. Controladora. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu tinha dado espaço a Bridget quando eles começaram a namorar. Eu mordi a língua quando ela foi morar no meu quarto de hóspedes por 6 meses e nunca se ofereceu para ajudar com compras ou contas. Sorri e concordei quando ela escolheu um local de casamento que custava $40.000 e me pediu ajuda para pagar. E eu ajudei. $8.000. 8.000 que representavam cada turno extra que meu corpo aguentou. Cada noite em que voltei para casa cansada demais para comer. Cada manhã em que acordei com as costas doendo e os pés inchados. E eu tinha olhado torto para ela. Eu tinha tentado controlar as coisas. A Bridget está esperando você ir embora, disse Dominique. Ele lançou um olhar em direção à mesa dos noivos. Segui o olhar dele. Ela estava sentada ali, toda de renda branca e véu, nos observando. O rosto calmo, agradável, mas os olhos afiados, calculistas. Segurava uma taça de champanhe em uma mão e sorria de um jeito pequeno, apertado, que não chegava aos olhos. Um sorriso como uma faca. Ela está chateada, continuou Dominique. Este é o dia especial dela. Eu não quero que ela fique estressada. O dia especial dela. Não o nosso. Não o dia deles. O dela. Olhei para o meu filho. Olhei de verdade. O homem que ele tinha se tornado. 24 anos, formado, com um bom emprego em marketing, morando em um apartamento bonito com a esposa nova. Ele parecia bem-sucedido, organizado, como alguém que tinha a vida sob controle. Mas naquele momento, de pé naquele salão de casamento caro, com o terno sob medida, pedindo para a própria mãe ir embora porque a noiva não gostava dela, ele parecia um estranho. Você tem certeza disso? Minha voz saiu firme, calma. Não sei como. Tem certeza absoluta? Sim. Sem hesitar. Nenhuma pausa para pensar. Só vai. A gente conversa depois. Depois. Sempre depois com ele ultimamente. Depois sobre o dia de ação de graças. Depois sobre o Natal. Depois sobre o motivo de ele não ter ligado fazia 3 semanas. Depois sobre ele ter esquecido meu aniversário no mês passado. Coloquei a taça de champanhe sobre a mesa de sobremesas. O vidro fez um leve clink contra a toalha branca. Uma garçonete por perto olhou na minha direção, depois desviou o olhar quando viu meu rosto. Ela conseguiu perceber? Todo mundo conseguia? A mãe do noivo sendo expulsa da própria festa de casamento. Tudo bem, eu disse. Não o abracei. Não beijei o rosto dele. Não o toquei. Apenas me virei e caminhei pelo salão com a cabeça erguida, os ombros retos e a bolsa apertada sob o braço. A música pareceu mais alta de repente. As risadas, mais estridentes. Cada rosto que eu cruzava parecia um julgamento silencioso. Eles sabiam? Conseguiam ver? A mãe do noivo indo embora no meio da recepção, os saltos ecoando no chão de madeira como uma contagem regressiva. O sol de junho me cegou quando empurrei as portas duplas. O estacionamento se estendia à minha frente, fileiras e mais fileiras de carros brilhando sob a luz da tarde. O meu estava lá no fundo, sozinho num canto, porque eu tinha chegado cedo demais. Um sedã prático, de 14 anos, com um amassado no para-choque traseiro desde que bati em um poste no inverno passado. Atravessei o asfalto quente. O calor subia pelas solas dos meus sapatos. O suor se acumulava na base da minha coluna. Quando cheguei ao carro, meu rosto estava molhado. De suor? Ou de lágrimas? Já não dava para distinguir. Sentei no banco do motorista e liguei o motor. O ar-condicionado soprou ar quente no primeiro minuto, e depois foi esfriando, pouco a pouco.
Eu conseguia ver o local da festa pelo retrovisor, um prédio bonito, com paredes de pedra, era subindo pelas paredes e janelas enormes. Lá dentro, meu filho estava comemorando, dançando, rindo, comendo comida cara, bebendo vinho caro e brindando ao futuro com a nova esposa. E eu estava sentada sozinha em um estacionamento, ainda com o cartão de $8.000 dentro da bolsa. 4 horas de caminho até em casa. Dirigi em completo silêncio. Sem rádio, sem podcasts, sem audiolivros. Apenas o som dos pneus no asfalto, o sopro dos carros passando e o ar-condicionado frio batendo no meu rosto ainda úmido. O sol atravessou o céu, se escondeu atrás das montanhas e desapareceu por completo, deixando só a escuridão e as luzes da estrada. Parei uma vez para abastecer. O posto estava vazio, exceto por um atendente adolescente que mal levantou o olhar do celular. Paguei, fui ao banheiro, comprei uma garrafa de água que não cheguei a beber. Depois voltei para o carro e segui dirigindo. A propriedade parecia diferente quando entrei na estrada de terra, perto da meia-noite. Ou talvez quem tivesse mudado fosse eu. A luz da varanda estava acesa. Eu tinha deixado ligada naquela manhã, que agora parecia outra vida. A casa estava quieta e escura, exceto por aquela única lâmpada. Ninguém me esperando. Ninguém para contar como foi o casamento. Ninguém para me abraçar enquanto eu chorava. Fiquei sentada no carro por muito tempo. Só olhando para a casa. A casa que comprei com Marcos 30 anos atrás, quando éramos jovens, imprudentes e tão apaixonados que mal conseguíamos pensar direito. A casa para onde levei Dominique do hospital. Onde comemoramos aniversários, natais, formaturas. Onde Marcos morreu ao meu lado, sua mão ficando fria na minha, enquanto eu gritava por ajuda. O jardim precisava de cuidados. Eu conseguia ver mesmo no escuro, os canteiros tomados pelo mato, os arbustos crescendo sem controle, as estacas da cerca perto do celeiro começando a apodrecer. O celeiro precisava de um telhado novo. 40 acres de terra. Na maioria dos dias, parecia grande demais. Trabalho demais. Memória demais. Mas era meu. Meu avô comprou essas terras em 1952. Meu pai cuidou delas por 40 anos. Marcos e eu transformamos aquilo em um lar. E algum dia, eu sempre tinha pensado, algum dia seria do Dominique. Saí do carro. O ar da noite estava fresco e cheirava a pinho e terra molhada. Os grilos cantavam na grama. Em algum lugar distante, uma coruja chamou. Caminhei até a varanda dos fundos, sentei nos degraus e não entrei. Eu não chorei. Não consegui. As lágrimas não vieram. Talvez estivesse cansada demais. Machucada demais. Vazia demais. Quando o céu começou a ficar cinza, fiz uma xícara de chá. Camomila. Marcos costumava tomar chá de camomila quando não conseguia dormir. Eu odiava o gosto naquela época, mas agora ele me lembrava dele. De nós dois sentados na cozinha às 3 da manhã, quando Dominique tinha cólica e não parava de chorar. Da gente rindo em meio ao cansaço, ao medo e à responsabilidade esmagadora de manter um ser humano minúsculo vivo. O sol nasceu em tons de rosa e dourado sobre as montanhas. Os pássaros começaram a cantar. O mundo acordou e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido. Como se meu filho não tivesse acabado de despedaçar meu coração em pedaços pequenos o suficiente para escorrerem pelos dedos dele. O telefone tocou às 8h30. Eu estava de joelhos no jardim da frente arrancando ervas daninhas, a terra grudada debaixo das minhas unhas. O suor escorria pela minha testa, apesar da hora cedo. Minhas costas doíam por ter dormido na varanda, mas a dor física era quase bem-vinda. Algo real. Algo que eu conseguia entender. Puxei o celular do bolso. O nome de Dominique iluminou a tela. Por um segundo, pensei que talvez ele estivesse ligando para pedir desculpas. Para dizer que tinha cometido um erro. Para implorar perdão por me humilhar na frente de centenas de pessoas no próprio casamento. Por jogar fora 24 anos de amor incondicional porque a nova esposa não gostava de mim. Eu atendi. Mãe, oi. A voz dele estava leve, animada. Como se ontem não tivesse acontecido. Como se tivéssemos conversado na semana passada sobre coisas normais.
Uma pergunta rápida. Você pode me mandar os documentos da propriedade? Eu me sentei para trás, apoiada nos calcanhares. Uma abelha zuniu perto da minha orelha e pousou no pé de lavanda ao meu lado. As flores roxas balançavam suavemente com a brisa leve. O sol da manhã aquecia meus ombros. Os documentos da propriedade, repeti. Minha voz soou estranha, distante, como se fosse de outra pessoa. Os do terreno no Colorado, ele disse com naturalidade, como se estivesse pedindo um livro emprestado. Eu e a Bridget estávamos conversando, e achamos que seria perfeito para um empreendimento imobiliário. O tio dela é empreiteiro, um cara bem-sucedido. Ele disse que a gente poderia dividir o terreno em lotes e construir umas 6 ou 7 casas. O mercado está ótimo agora. A gente podia fazer uma fortuna. Empreendimento. Dividir. 6 ou 7 casas. Na terra da minha família. Na terra do meu avô. Nos 40 acres que pertenciam à nossa família havia 70 anos. A abelha voou para outra flor. Observei enquanto ela trabalhava, recolhendo pólen, indo de flor em flor simples. Com propósito. Livre de traições. A gente dividiria o lucro com você, claro, continuou Dominique. A voz dele tinha aquele tom animado que ele usava quando achava que tinha tido uma ideia genial. Provavelmente 60-40, já que a gente faria todo o trabalho. Mas você ainda ganharia pelo menos algumas centenas de milhares. Maybe até mais, se a gente precificar direito. E então você poderia se mudar para um lugar menor, mais fácil de cuidar. Um lugar menor. Mais fácil. Como se aqueles 40 acres, que meu avô comprou com o próprio sangue, fossem demais para mim. Como se a casa onde vivi com Marcos fosse só um peso. A Bridget até achou uma comunidade para idosos ótima, a uns 20 minutos da gente, ele disse. Bem bonita. Tem atividades, piscina, de tudo. Você ia adorar. Eu tenho 58 anos, Dominique. Eu sei, ele até riu. Mas, sabe, eventualmente você vai precisar de algo mais fácil de manter, menos trabalho. Assim, você já teria dinheiro guardado. É planejamento inteligente, mãe. Planejamento inteligente. Meu próprio filho queria demolir a história da minha família, transformar o legado do meu avô em dinheiro, e me enfiar num asilo de luxo. E chamava isso de um planejamento inteligente. Eu me levantei. Meus joelhos estalaram. A abelha voou para longe. Ao meu redor, o jardim se estendia a 30 anos de trabalho. Plantar, podar, cuidar. Roseiras que minha mãe tinha me dado em forma de mudas. Ervas que eu plantei a partir de sementes. Uma horta que me alimentava durante o verão. Então, você pode mandar a escritura por Sedex? Dominique perguntou. A gente quer começar o processo ainda esta semana. O tio da Bridget tem uma reunião com investidores na quinta, e ele precisa ver os documentos. Quinta-feira. 3 dias. Ele queria que eu entregasse 70 anos de história da família em 3 dias para o tio da esposa impressionar investidores. Dominique, eu disse, devagar. Sobre ontem. Ele me interrompeu, como se tivesse acabado de lembrar. Como se fosse um pequeno detalhe inconveniente que tinha esquecido de tratar. Desculpa por aquilo. A Bridget estava estressada. Nervosismo de casamento, essas coisas. Mas agora está tudo bem. Está tudo normal. Tudo bem. Ele tinha me humilhado, me feito dirigir 4 horas sozinha, me feito me sentir pequena, inútil, descartável. Mas agora estavam tudo bem porque ele queria algo de mim. E os documentos? A voz dele agora tinha um leve tom de impaciência. Você consegue mandar hoje? Posso te mandar o endereço para entrega expressa. Eu pensei no meu avô. Nas histórias que meu pai costumava contar. Como vovô trabalhava nas minas 16 horas por dia, no escuro absoluto. Como perdeu 3 dedos em um acidente quando minha avó estava grávida de 6 meses, mas voltou ao trabalho na semana seguinte porque eles precisavam de dinheiro. Como ele juntou cada centavo por anos até ter o suficiente para comprar aquela terra. $3.000 em 1952. Podia muito bem ter sido 3 milhões.
Pensei no meu pai passando todos os finais de semana por 40 anos cuidando da propriedade. Construindo o celeiro com as próprias mãos ao longo de 3 verões. Plantando os carvalhos que agora se erguiam a quase 20 metros de altura. Criando algo permanente. Algo que não poderia ser tirado. Pensei em Marcos me fazendo prometer, no leito de morte, que manteria aquela terra na família. A mão dele fria na minha, a voz quase um sussurro. Não importa o que aconteça, Karen, não importa o que. Essa terra continua sendo nossa. E pensei no sorriso de Bridget enquanto assistia Dominique me expulsar. Aquele sorriso afiado, calculado, um olhar de vitória. Mãe? Você ainda está aí? Estou. Tá, ótimo. Então, você pode mandar os documentos hoje? A abelha voltou. Pousou em um grupo de margaridas de olhos pretos perto dos meus pés. As pétalas eram de um amarelo tão vivo que quase doía de olhar sob o sol da manhã. Os documentos da propriedade, eu disse de novo. Não como pergunta. Como afirmação. Isso. Quanto antes, melhor. O tio da Bridget está super animado com essa oportunidade. Ele acha que a gente pode começar as obras no outono, se corrermos. Começar as obras. Escavadeiras, equipes de construção, caminhões de concreto destruindo tudo que a minha família construiu. Os carvalhos do meu avô cortados. O celeiro do meu pai demolido. O campo onde Marcos me pediu em casamento coberto de asfalto. Mãe, você está me ouvindo? Você lembra do funeral do seu avô? Perguntei. Minha voz saiu baixa. Firme. Silêncio do outro lado da linha. Do funeral do seu pai, quando você tinha 20 anos, continuei. Você fez o discurso. Ficou na frente de umas 200 pessoas falando sobre o quanto essa terra significava para ele. Como ela representava tudo que era bom na nossa família, legado, sacrifício, proteger o que importa. Mais silêncio. Você prometeu que cuidaria disso, eu disse. Olhou bem para mim e para sua avó e prometeu que protegeria o que ele construiu. Você lembra disso? Mãe, aquilo foi diferente. A voz dele mudou. Ficou defensiva. Irritada. Eu era só um garoto. Você tinha 20 anos, respondi. Velho o suficiente para saber o que é uma promessa. É, mas as pessoas falam coisas em funeral. É emocional. Você não pode me cobrar isso. Você também disse que seu avô teria orgulho de você e eu interrompi. Que você garantiria que o legado dele continuasse. Que essa terra continuaria na nossa família por gerações. E vai continuar, Dominique rebateu. Vai ser minha um dia. Eu só estou tentando fazer ela funcionar pra gente agora. Tornar ela lucrativa. Transformar em algo útil, em vez de deixar ela parada. Parada. Como se 40 acres de terra protegida não valessem nada. Como se preservar a história da família fosse desperdício. Como se tudo pelo que meu pai e meu avô trabalharam fosse só um inconveniente esperando para ser vendido. Então você está dizendo não? A voz dele ficou fria. Dura. Você não vai mandar os documentos. Eu conseguia ouvir Bridget ao fundo. A voz dela, afiada, exigente. Ela está sendo difícil? Difícil. Era isso que eu era. Difícil por querer manter o legado da minha família intacto. Difícil por não concordar imediatamente em deixar destruir em 70 anos de história por dinheiro. Dominique, eu preciso desligar. Espera, mãe. A gente realmente precisa desses documentos. É uma oportunidade enorme. Você não quer que eu tenha sucesso? Eu quis que ele tivesse sucesso desde o dia em que nasceu. Quis com todas as forças. Sacrifiquei tudo. Minha carreira, minha vida social, minha saúde, minhas economias. Tudo que eu era foi dedicado a garantir que Dominique tivesse todas as oportunidades. E foi isso que ganhei. Um filho que me expulsou do próprio casamento e que, no dia seguinte, ligou exigindo que eu entregasse a terra da nossa família. Eu te ligo depois, eu disse. Quando? A impaciência deixou a voz dele afiada. Mãe, isso é urgente. A gente não pode ficar esperando. Eu desliguei.
O telefone vibrou imediatamente com outra chamada. Eu ignorei. Tocou de novo. E de novo. E de novo. Quando terminei de arrancar todas as ervas daninhas do canteiro da frente, Dominique já tinha ligado mais 6 vezes. Ignorei todas. Entrei em casa e lavei as mãos. Fiz meu almoço. Sanduíche de atum, fatias de pepino e um copo de água gelada. Sentei na varanda dos fundos e comi devagar, observando os carvalhos balançarem com o vento. Meu celular vibrou. Uma mensagem. Eu olhei. Mãe, isso é ridículo. Me liga. Depois veio outra mensagem. Você está sendo egoísta. Depois outra. O tio da Bridget precisa de uma resposta até amanhã. Depois outra. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Com ele. Era eu quem estava fazendo algo com ele. Não o contrário, não ele me expulsando do próprio casamento, não ele exigindo a minha propriedade, não ele me chamando de egoísta, difícil, controladora. Eu é que era o problema. Eu, a mãe que tinha aberto mão de tudo. Terminei o almoço e lavei a louça. O sol da tarde entrava pelas janelas da cozinha. Partículas de poeira dançavam na luz. A casa estava tão silenciosa que eu ouvia o relógio batendo na sala. O zumbido da geladeira. O estalo da madeira antiga se acomodando. Meu celular tocou. Uma notificação de correio de voz apareceu. Coloquei no viva voz e escutei enquanto secava a louça. Mãe, sou eu. A voz de Dominique estava tensa. Furiosa. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas isso também é minha herança. O pai iria querer que isso fosse meu. Você está sendo controladora de novo, exatamente como a Bridget disse. Como você sempre é. Só manda os documentos. Para de dificultar tudo. Apaguei o correio de voz. O telefone tocou novamente, imediatamente. Dessa vez, o nome dela. Bridget. Fiquei olhando a chamada tocar até cair na caixa postal. Depois ouvi a mensagem. Oi, mãe. Ela nunca tinha me chamado de a mãe antes. Sempre Karen. A doçura falsa na voz dela me deu náuseas. Aqui é a Bridget. Acho que houve um mal-entendido. Eu e o Dominique te amamos muito, e só queremos o melhor para todo mundo. Esse projeto seria incrível para o seu futuro financeiro. Você poderia finalmente relaxar e aproveitar a aposentadoria. Podemos conversar sobre isso como adultos? Acho que a gente só precisa ter uma conversa calma, racional, como adultos. A mesma mulher que tinha me expulsado do casamento no dia anterior queria conversar como adultos. A mesma mulher que estava empurrando meu filho a tomar a terra da minha família queria uma conversa calma e racional. Apaguei aquela mensagem também. A noite chegou devagar, dourada. Fiz chá e me sentei na poltrona antiga de Marcos. O couro estava rachado, gasto nos lugares em que o corpo dele descansou por anos, mas, de algum jeito, ainda cheirava a ele, café, madeira de cedro e lar. O que você faria? Perguntei ao silêncio. Se você estivesse aqui, se pudesse ver no que ele se tornou, o que você faria? O relógio da lareira continuou marcando o tempo. Lá fora, um coiote uivou ao longe. O som era solitário, selvagem, livre. O telefone tocou às 9 da noite. Dominique de novo. Olhei para a tela por um longo momento. Então, atendi. A voz dele soava cansada. Derrotada. Mãe, por favor. A gente precisa conversar sobre isso. Certo, eu disse. Vamos conversar. Olha, eu entendo que você seja apegada a essa terra. Eu entendo. Mas você precisa ser realista. Você não está ficando mais jovem. A manutenção é demais para uma pessoa só. E a propriedade está parada, não está gerando nenhuma renda. A gente podia transformar isso em algo valioso, algo que realmente desse dinheiro e garantisse o futuro de todo mundo. Seu bisavô pagou $3.000 por essa terra em 1952, eu disse. Você sabe o que ele fez para ganhar esse dinheiro? Mãe, eu não preciso de uma aula de história.
Ele trabalhava nas minas 16 horas por dia, no escuro, continuei. Ele perdeu 3 dedos em um acidente quando sua avó estava grávida de 6 meses. Mas continuou trabalhando porque queria dar algo permanente para a família. Algo que não pudesse ser tirado. Silêncio do outro lado da linha. Seu avô passou todos os fins de semana por 40 anos cuidando dessa terra, continuei. Ele plantou aqueles carvalhos para você, Dominique. Para os netos dele. Para os bisnetos. Ele construiu aquele celeiro com as próprias mãos para que as futuras gerações tivessem algo sólido. Algo real. É uma história bonita, disse Dominique. A voz dele estava limpa. Fria. Mas isso é negócio. Isso é sobre tomar decisões financeiras inteligentes para o nosso futuro. Meu e da Bridget. A gente pode honrar o passado e ainda assim seguir em frente. Nosso futuro. Não o meu. Não o da família. O dele e o da Bridget. Você sabe o que seu pai disse antes de morrer? As palavras saíram antes que eu pudesse me segurar. Dominique ficou em silêncio. Eu conseguia ouvir a respiração dele. Um barulho ao fundo, talvez Bridget se movendo, escutando a conversa. Ele me fez prometer que manteria essa terra na família, eu disse. Foi uma das últimas coisas que ele disse. Ele segurou minha mão tão forte que doeu e me fez jurar, não importa o que aconteça, Karen, essa terra continua sendo nossa. O pai se foi há 12 anos, mãe, a voz de Dominique ficou fria outra vez. Distante. As coisas mudam. O mundo gira. Você não pode viver no passado para sempre. As coisas mudam. A promessa no leito de morte do meu marido reduzida a isso. O sacrifício de gerações descartado com o mundo gira. Você tem razão, eu disse. Minha voz estava muito calma. Muito baixa. As coisas realmente mudam. Então você vai mandar os documentos? A esperança voltou para a voz dele. Ansiedade. Expectativa. A gente pode fazer isso juntos, mãe. Como uma família. Todo mundo sai ganhando. Olhei ao redor da sala de estar. Fotos cobriam todas as paredes. Dominique com 5 anos, banguela, sorrindo, segurando um peixe que tinha pescado no riacho. Dominique com 12, segurando o primeiro troféu de piano. Dominique com 18, de beca de formatura, de pé entre mim e Marcos. Dominique aos 22, com o diploma da faculdade, o mesmo que eu trabalhei 60 horas por semana para ajudar a pagar. Cada foto, uma memória. Cada memória, um sacrifício. Cada sacrifício, agora sem valor. Mãe, você ainda está aí? Ontem, no seu casamento, eu disse, devagar, escolhendo cada palavra, quando você me mandou ir embora. Meu Deus, a gente vai voltar nisso de novo? A frustração explodiu na voz dele. Eu já disse que sente muito. O que mais você quer? Você disse que a Bridget estava estressada. Isso não é um pedido de desculpas. Ele suspirou. Alto. Teatral. Tá bom. Desculpa. Pronto. Me desculpa por você ter ficado magoada. Podemos seguir em frente agora? Magoada. Como se eu fosse uma criança que não ganhou sobremesa. Como se 24 anos de maternidade pudessem ser reduzidos a sentimentos machucados. Dominique, fechei os olhos. Você me ama? Que tipo de pergunta é essa? É uma pergunta simples. Claro que eu amo você. Você é minha mãe. Então por que você me humilhou na frente de 100 pessoas? Eu não te humilhei. A Bridget ficou chateada e eu resolvi a situação. É isso que maridos fazem. Eles protegem as esposas das mães quando as mães estão sendo. Ele parou. Mas eu ouvi. A palavra que ele não disse. Difícil. Controladora. Qualquer coisa que Bridget tivesse colocado na cabeça dele. Eu paguei pelas flores do seu casamento, eu disse. $8.000. Isso foi tudo que fiz. Porque você me pediu. Você também ficava dando opinião sobre tudo, ele respondeu. O local, a comida, a música.
A Bridget sentiu que você estava tentando tomar conta. Eu disse que o local era bonito. Uma vez, quando eu te mostrei as fotos e perguntei o que você achava, você falou que parecia caro. Eu tinha dito isso porque era caro. Porque o casamento custava mais do que o salário anual de muita gente. Porque eles tinham me pedido ajuda e eu tinha dado tudo o que tinha. Dominique, eu dirigi 4 horas para te ver casar. Usei um vestido que mal podia pagar porque a Bridget queria traje formal. Te dei $8.000 que eu tinha guardado para emergências, e você me expulsou como se eu não fosse nada. Não foi assim. Então foi como? Não houve resposta. Só respiração. Só silêncio se abrindo entre nós como um abismo. E agora, continuei, 24 horas depois, você está me ligando pedindo mais. Pedindo que eu entregue a terra da minha família para vocês destruírem e lucrarem. Pedindo que eu jogue fora tudo pelo que meu avô e meu pai trabalharam para que você e sua esposa fiquem ricos. A gente não vai destruir, ele disse. A gente vai desenvolver. Desenvolver. Mãe, seja realista. Você não vai conseguir manter essa propriedade para sempre. Você está ficando mais velha. Sua saúde não vai aguentar. Algum dia você vai precisar de ajuda e eu não vou poder. Eu tenho 58 anos, Dominique, não 80. Mas um dia você vai ter 80. E aí? Vai ficar presa em 40 acres que não consegue cuidar sozinha? Teimosa demais para pedir ajuda? Provavelmente quebrando o quadril tentando consertar um poste da cerca. Então você já está planejando o meu declínio, que consideração. Eu disse. Estou sendo prática. Alguém precisa ser, antes que você destrua minha casa com uma escavadeira e me coloque em uma comunidade para idosos. Antes que tudo vire uma crise. Uma crise. Minha vida era uma crise prestes a acontecer. Minha casa era um fardo. O legado da minha família, um inconveniente. A resposta é não, eu disse. As palavras saíram firmes. Finais. O quê? Ele reagiu. Não. Eu não vou te enviar os documentos da propriedade. Não agora. Nem nunca. Você não pode fazer isso. É minha herança. É minha propriedade. Seu pai deixou para mim. Mas eu sou seu filho. Seu único filho. Para quem mais você ia deixar? Eu ainda não sei. Mas não será para alguém que me expulsa do próprio casamento e no dia seguinte me liga exigindo que eu entregue a terra da minha família. A voz dele ficou gelada. Gelada como gelo. Você vai mesmo fazer isso por causa de um erro? Um erro. 24 anos de amor e sacrifício. Reduzidos a um erro. Uma vida inteira colocando ele em primeiro lugar, resumida a ser mesquinha e vingativa porque meus sentimentos se machucaram. Adeus, Dominique. Mãe, espera. Ele implorou. Se eu desligasse, desliguei. O telefone imediatamente começou a tocar de novo. Desliguei e coloquei virado para baixo sobre a mesa. O silêncio foi chocante. Completo. Sentei na poltrona de Marcos e escutei a casa se acomodar ao meu redor. A madeira antiga rangendo, o vento sacudindo as janelas, o zumbido da geladeira na cozinha. Não chorei. Ainda não conseguia. As lágrimas estavam trancadas em algum lugar profundo, atrás de uma parede de entorpecimento que não cedia. Passei a noite dormindo na poltrona. Quando acordei, a luz pálida da manhã já entrava pelas janelas, meu pescoço estava rígido, minhas costas doloridas, e o telefone ainda desligado sobre a mesa. 3 dias se passaram assim. Trabalhei no jardim. Limpei a casa. Andei pela propriedade de ponta a ponta, tocando as árvores que meu avô plantou, passando a mão pelas paredes do celeiro que meu pai construiu. Visitei o túmulo de Marcos, sob o salgueiro, e contei tudo. Não sei o que fazer, disse a lápide. As letras do nome dele, esculpidas, ásperas sob meus dedos. Não sei como consertar isso, mas talvez não possa ser consertado. Talvez algumas coisas, uma vez quebradas, permaneçam quebradas para sempre. No 4º dia, liguei o telefone de novo. 47 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto, 15 mensagens de voz.
Não li ou ouvi tudo, mas vi o suficiente. As mensagens de Dominique começaram com raiva, depois desespero, e voltaram à raiva. Ameaças misturadas com pedidos, misturadas com culpa. Você vai se arrepender disso. Vou contestar o testamento do pai. Você não pode me impedir de receber o que é meu. Por favor, mãe, eu imploro. O tio da Bridget está realmente irritado. Você está destruindo tudo. Eu te odeio. Desculpa, não quis dizer isso. Por favor, me liga de volta. As mensagens de Bridget eram mais calculadas, manipuladoras, falando sobre família, amor e perdão, deixando claro que nada disso importava se eu não desse a eles o que queriam. Uma mensagem de voz de Dominique me parou. Fiz questão de sentar nos degraus da varanda e ouvir até o final. Mãe, a voz dele estava quebrada, trêmula, eu sei que você está brava. Eu sei que errei, mas por favor, eu sou seu filho. Eu sou tudo que você ainda tem. Não desperdice isso por causa de um pedaço de terra. É só terra. Somos família. Isso deveria significar alguma coisa. Só terra. Os 40 acres que meu avô quase morreu para comprar. A propriedade que meu pai dedicou a vida inteira para cuidar. A casa que compartilhei com Marcos. O lugar onde todas as memórias importantes da minha vida aconteceram. Só terra. Apaguei a mensagem de voz. Peguei o carro e dirigi até a cidade. O escritório da advogada ficava na rua principal, acima da loja de ferragens. Eu já tinha usado seus serviços antes, quando Marcos morreu, quando refinanciei a casa. O nome dela era Patrícia Nolan. Inteligente, minuciosa, sem perder tempo com conversas fiadas. Curin, ela disse, levantando-se quando entrei no escritório, eu não estava esperando você. Está tudo bem? Não, eu disse. Mas vai ficar. Contei tudo a ela, o casamento, a ligação, a propriedade, as exigências de Dominique, a manipulação de Bridget e os 70 anos de história da minha família que eles queriam destruir por dinheiro. Patrícia ouviu sem me interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento. Então perguntou: o que você quer fazer? Quero proteger esta terra, respondi. Para sempre. Quero ter certeza de que ela nunca poderá ser loteada, desenvolvida ou destruída. Quero honrar o sacrifício do meu avô e do meu pai. Quero cumprir a promessa que fiz ao meu marido. Existe uma maneira de fazer isso, disse Patrícia. Ela puxou um bloco de notas e começou a escrever. Um fundo de conservação. Você doa a terra para um fundo com proteções específicas. A terra permanece intocada, protegida para sempre. Nunca poderá ser vendida nem usada para construção. Engoli em seco. E o Dominique? Perguntei. Ele não terá nenhum direito. A terra pertencerá ao fundo. Não a você. Não ao seu espólio. Ela sai completamente do seu testamento. Fica protegida para sempre. As árvores do meu avô continuariam crescendo. O celeiro do meu pai continuaria de pé. O campo onde Marcos me pediu em casamento permaneceria selvagem e belo. E Dominique não teria nada. Em quanto tempo podemos fazer isso? Perguntei. Posso preparar os documentos até amanhã. Você vai precisar assinar na frente de um tabelião. Depois, registramos no estado. É permanente, Karen. Depois de assinar, não há volta. Ótimo, eu disse. É isso que eu quero. Permanente. Saí do escritório dela e dirigi para casa sob o sol da tarde. As montanhas recortavam o céu azul. As árvores estavam verdes, cheias de vida. Tudo parecia exatamente igual a 4 dias atrás. Mas eu era outra. Naquela tarde, sentei na varanda dos fundos com uma xícara de chá e observei o sol se pôr. Meu telefone tocou 2 vezes. Dominique, nas 2. Não atendi. Eu não tinha nada a dizer a ele. Ainda não. Na manhã seguinte, Patrícia ligou. Os documentos estão prontos. Você pode vir hoje? Eu estava lá em menos de 1 hora. Os papéis eram grossos, dezenas de páginas de linguagem jurídica, condições e proteções.
Patrícia me guiou por cada sessão, cada cláusula, cada detalhe de permanência. Depois de assinar, ela disse de novo: não tem como desfazer. A terra pertencerá ao fundo. Você não poderá vendê-la, nem desenvolvê-la, nem repassá-la a herdeiros. Eu entendo. Você não poderá mudar de ideia. Eu sei. Ela me entregou uma caneta. Era pesada, cara, o tipo de caneta que significava alguma coisa. Assinei meu nome, Karen Elizabeth Patterson. Na primeira página, depois na segunda, depois em mais 5 páginas. Cada assinatura era um prego em um caixão. Cada assinatura, uma proteção. Cada assinatura, uma promessa cumprida. Está feito, disse Patrícia. Ela testemunhou minhas assinaturas e depois lacrou os documentos em um envelope. Vou registrar isso no estado ainda hoje. O fundo estará oficial até o fim da semana. Meu celular vibrou dentro da bolsa. Tirei-o. Precisa atender? Perguntou Patrícia. Sim, respondi. Acho que preciso. Coloquei no viva voz, para que Patrícia pudesse ouvir. Mãe, a voz de Dominique estava rouca, desesperada. Por favor. A gente pode resolver isso. Eu faço qualquer coisa. Só não me exclui. Me desculpa. Eu sinto muito por tudo. Por favor. Olhei para Patrícia, para o envelope com os documentos assinados sobre a mesa, para a caneta ainda em minha mão. Dominique, eu disse, com a voz firme, calma, escuta com atenção. Vou dizer isso uma vez só. Tá bom, eu tô ouvindo. Não é mais seu. Silêncio. Completo. Total. Eu conseguia ouvir a respiração dele. Quase conseguia ouvir a mente dele tentando entender o que eu tinha dito. O quê? A voz dele saiu pequena, confusa. Como assim, não é meu? A terra, eu disse, não é mais sua. Nunca será. Eu doei para um fundo de conservação. Os papéis foram assinados há uma hora. A terra está protegida para sempre. Nunca poderá ser vendida, loteada ou desenvolvida. Mais silêncio. Você não pode fazer isso, ele murmurou. Já fiz isso. Mas essa é a minha herança. Você não pode simplesmente dar minha herança embora. Nunca foi sua herança, Dominique. Era minha propriedade, dada a mim pelo seu pai. E eu escolhi protegê-la do jeito que ele queria, do jeito que meu avô e meu pai teriam querido. Não, a voz dele subia, em pânico. Não, você não pode. Eu vou contestar. Vou te levar à justiça. Você não fará nada, eu disse, porque não há nada que possa fazer. O fundo é irrevogável. Final. Não há contestação, não há como desfazer. A terra permanecerá selvagem para sempre. E você nunca a tocará. Eu podia ouvir Bridget ao fundo, a voz dela cortante e zangada. O quê? O que ela fez? Você me expulsou do seu casamento, continuei. Me humilhou na frente de 100 pessoas porque sua esposa não gostava de mim. E no dia seguinte, ligou exigindo que eu entregasse o legado da minha família para que vocês pudessem destruí-lo por lucro. Você realmente achou que não haveria consequências? Mãe, por favor. Meu avô perdeu 3 dedos trabalhando nas minas para comprar esta terra. Meu pai passou 40 anos mantendo-a. Seu pai me fez prometer que a protegeria, e eu cumpri essa promessa, mesmo de você. Você está escolhendo a sujeira em vez do seu próprio filho. A voz dele quebrou. Quebrou de verdade. Isso é o que você está fazendo. Eu escolho honrar as pessoas que vieram antes de nós. As pessoas que sacrificaram tudo. Você também teve uma escolha, Dominique. No seu casamento, você escolheu a Bridget em vez de mim. Agora, eu fiz minha escolha. Não acredito que você faz isso, ele chorava agora. De verdade. Eu sou seu filho. Sou tudo que você tem. Não, eu disse, baixinho. Você era tudo o que eu tinha. Você desistiu disso quando me jogou fora como lixo. Quando me chamou de controladora difícil e, 24 horas depois, exigiu minha propriedade, você fez sua escolha. Agora, viva com isso.
Desliguei o celular e o coloquei na mesa de Patrícia. Está tudo bem? Ela perguntou. Sim, eu disse. E queria dizer isso de verdade. Estou bem. 6 meses se passaram. O outono veio e se foi. O inverno chegou com neve cobrindo a propriedade em silêncio branco. As ligações de Dominique eventualmente pararam. As mensagens de texto desapareceram. Os áudios desesperados cessaram. Mas os e-mails começaram, enviados pelo advogado dele, ameaçando ação legal, alegando influência indevida e exigindo, reverta a doação ao fundo de conservação. Patrícia cuidou de tudo, cada e-mail, cada ameaça, cada tentativa desesperada de desfazer o que não podia ser desfeito. O advogado dele disse que a Bridget o deixou, Patrícia me contou em fevereiro. Estávamos tomando café no escritório dela, discutindo a papelada final do fundo. Ela entrou com o pedido de divórcio há 2 meses. Não me surpreende, eu disse. Ela queria dinheiro. E quando ele não apareceu, por que ela ficaria? O advogado dele disse que ele quer se reconciliar com você. Que percebeu os erros que cometeu. E você disse a ele o quê? Que toda a comunicação passa por mim. Que você não tem interesse em contato agora. Que se ele quiser manter uma relação com você, precisa respeitar seus limites e dar espaço. Eu tomei um gole de café. Pela janela, a Main Street estava tranquila. Alguns carros passavam. Um casal caminhava de mãos dadas. A vida normal continuava. Tem outra coisa, disse Patrícia. Algo que preciso te contar. Olhei para ela. Ela puxou outro arquivo, abriu e deslizou um documento pela mesa. Seu testamento, disse ela. Aquele que você atualizou 10 anos atrás, depois que Marcos morreu. O que tem ele? Eu me lembro do que fiz? Franzi a testa. Eu deixei tudo para Dominique. Ele era meu único filho, meu único herdeiro. Quase, Patrícia bateu no documento. Você deixou seus bens pessoais para Dominique. Suas economias, seu carro. Mas a propriedade, a terra, você deixou para um fundo de conservação. Montou isso anos atrás, só nunca havia ativado. Olhei para o papel, para minha assinatura no final. Para a data, março de 2017. 2 anos depois da morte de Marcos. Eu não me lembro disso, disse, devagar. O advogado do Marcos sugeriu, explicou Patrícia. Como uma proteção, caso algo acontecesse com você antes de Dominique ser maduro o suficiente para compreender o valor daquela terra. Era uma contingência, uma rede de segurança. Li o documento inteiro, palavra por palavra, cláusula por cláusula. Patrícia estava certa. Eu havia criado um fundo de conservação anos atrás como um plano de emergência. Se eu morresse, a terra iria automaticamente para o fundo. Dominique ficaria com todo o resto, mas não com a propriedade. Por que você não me contou isso antes? Perguntei. Porque você não precisava antes. Você estava cuidando da doação pessoalmente. Mas isso mostra algo importante, Karen, disse ela. Mostra que você vem protegendo essa terra há anos. Que sua decisão recente não foi tomada por raiva ou vingança. Foi o resultado de anos de planejamento cuidadoso. Afundei na cadeira e olhei pela janela para o céu cinzento de fevereiro. Eu tinha me esquecido disso. O advogado do Marcos sugeriu logo após o funeral. Eu estava tão entorpecida, apenas assinei o que ele colocou à minha frente. Mas você assinou, disse Patrícia, com gentileza. Alguma parte de você já sabia, mesmo naquela época. Mesmo quando Dominique ainda era jovem, muito antes de se casar com Bridget. Alguma parte de você sabia que essa terra precisava ser protegida. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu sempre tivesse sabido que Dominique poderia, um dia, escolher o dinheiro em vez do legado, a conveniência em vez do sacrifício, a si mesmo em vez da família que veio antes dele. Ou talvez eu fosse apenas uma viúva em luto, tentando honrar os desejos do marido, tentando manter uma promessa feita a um homem morrendo. De qualquer forma, o resultado era o mesmo, a terra estava protegida para sempre. A primavera chegou cedo naquele ano. Em março, flores silvestres já cobriam o campo, lupinos roxos, bálsamo da rocha amarelo e milefólio branco, formando um tapete de cores.
Eu caminhava por ali todas as manhãs, sentindo o sol no rosto, ouvindo os pássaros cantarem, respirando o ar com cheiro de pinho, terra e vida nova. Comecei a levar grupos de crianças para a propriedade. Crianças de bairros carentes de Denver, que nunca tinham visto montanhas, florestas ou um céu aberto de verdade. Eu ensinava sobre plantas, animais e conservação, sobre proteger lugares selvagens, sobre legado, sacrifício e a responsabilidade que temos com as próximas gerações. As crianças adoravam. Corriam pelo campo, subiam nos carvalhos, brincavam no celeiro. Faziam 1000 perguntas, se sujavam inteiras e riam até perder o fôlego. Elas me lembraram porque aquela terra importava, porque protegê-la valia até mesmo perder meu filho. Porque aquelas crianças, estranhas para mim, apreciavam aquela terra em uma única tarde mais do que Dominique valorizou em 24 anos. Em abril, recebi uma carta. Não um e-mail, mas uma carta de verdade na caixa de correio. A letra de Dominique estava no envelope. Sentei nos degraus da varanda e abri. 3 páginas, frente e verso. A letra desordenada e apressada, como se ele tivesse escrito tudo de uma vez, sem parar. Era um pedido de desculpas. De verdade. Ele falou sobre o casamento, sobre ter me expulsado, sobre como Bridget o convenceu de que eu estava tentando controlá-los, sobre como ele estava tão focado em começar a nova vida que se esqueceu da vida que tornou tudo aquilo possível. Falou sobre a propriedade, sobre como estava errado ao exigir aquilo, sobre não ter compreendido a história, não ter respeitado o sacrifício, não ter valorizado o que aquela terra significava para mim e para nossa família. Falou sobre Bridget ter ido embora. Sobre perceber que ela nunca o amou de verdade. Amava a ideia do dinheiro, do que a herança poderia comprar. Quando isso desapareceu, ela também foi embora. Falou sobre estar sozinho. Sobre finalmente entender o que eu devia ter sentido. Sobre arrependimento, vergonha e o desejo desesperado de desfazer o que não podia ser desfeito. O último parágrafo me fez chorar pela primeira vez desde o casamento. As lágrimas finalmente romperam a parede que eu tinha construído. Mon, eu sei que não mereço seu perdão. Eu sei que te machuquei de um jeito que não tem conserto, mas quero que você saiba que entendo agora. Eu entendo o que você fez e por que fez. Você manteve a promessa que fez ao papai. Você protegeu o legado da nossa família. Você honrou o vovô e os sacrifícios dele. Sinto muito ter sido preciso perder tudo para eu enxergar isso. Eu te amo. Sempre te amarei. Mesmo que você nunca mais queira falar comigo, eu te amo. Seu filho, Dominique. Dobrei a carta e a coloquei de volta no envelope. Sentei-me nos degraus da varanda e chorei até não poder mais. Chorei pelo meu filho, pelo relacionamento que tivemos, pela inocência perdida, pela confiança quebrada. Mas não o chamei. Não escrevi de volta. Pelo menos, não ainda. Talvez um dia. Quando o tempo suficiente tiver passado, quando cicatrizes suficientes tiverem sido curadas, quando eu pudesse olhar para ele sem ver o sorriso afiado da Bridget ou ouvir ele dizer, você precisa ir embora. Talvez um dia, mas não hoje. A propriedade floresceu naquela primavera. Tudo verde, vivo e crescendo. Os carvalhos que meu avô plantou alcançavam ainda mais o céu. O celeiro que meu pai construiu permanecia firme contra o vento. O campo onde Marcos me pediu em casamento estava coberto de flores, e eu caminhava por tudo aquilo, sozinha, mas não solitária, sabendo que cumpri minha promessa, sabendo que protegi o que realmente importava, sabendo que muito depois de eu partir, aquela terra permaneceria, selvagem, livre e intocada. Meu avô plantou árvores sob as quais ele nunca se sentaria. Meu pai construiu um celeiro para netos que nunca conheceria. Meu marido me fez prometer que protegeria aquela terra, mesmo de nosso próprio filho. E eu cumpri essa promessa. Porque legado não é sobre o que você deixa para trás. É sobre o que você se recusa a deixar ser destruído. Alguns de vocês que estão assistindo sabem exatamente como isso é. Quando as pessoas pelas quais você morreria te tratam como descartável. Quando seus sacrifícios são esquecidos no momento em que se tornam inconvenientes. Quando o amor se torna unilateral e expectativas viram exigências. Quando você percebe que tem dado pedaços de si mesmo a alguém que te vê como recurso, e não como pessoa. Mas aqui está o que aprendi, de pé naquele escritório de advocacia, com uma caneta na mão,
o verdadeiro amor não é medido pelo que damos. É medido por se o que damos é valorizado ou explorado. E às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer por nós mesmos e até por eles é deixar que as pessoas enfrentem as consequências de suas escolhas. Meu filho aprendeu essa lição da forma mais dura. Talvez você esteja ensinando essa lição a alguém agora. Talvez você esteja aprendendo isso por si mesmo. Para todos que foram descartados, deixados de lado ou disseram que eram velhos demais, difíceis demais, vocês não terminaram. Sua história não acabou. Seu valor não é determinado por pessoas que não conseguem enxergá-lo. E seu legado é seu para proteger. Qual lição desta história mais te tocou? E se você estivesse no meu lugar, o que teria feito? Teria protegido a terra ou escolhido um caminho diferente? Quero ouvir seus pensamentos. Não pare aqui. Clique no próximo vídeo na tela agora e assista a outra história poderosa do nosso canal. Há mais que você precisa ouvir. Inscreva-se e ative as notificações para nunca perder uma história como esta. E compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Conte-me o que você teria feito. Conte-me o que essa história te ensinou. Eu leio todos os comentários. Nos vemos no próximo.